Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal, nós aqui de volta, eu, Marta Magalhães. Olá, eu, Adriana Amaral, para a nossa terceira temporada, sexto episódio. Hoje nós vamos falar sobre coragem de arriscar, sobre essa necessidade da gente sair da zona de conforto, sair da inércia e, ao mesmo tempo, os riscos, né, de fazer isso. Como achar essa medida? Como que arriscar é importante, né, Marta? E principalmente se a gente fala de esporte, de atleta, os atletas que se destacam muitas vezes são aqueles que arriscam uma jogada diferente, né, alguma atitude ali diferente na competição, e ao mesmo tempo, se for demais, como que é, né? Que risco é esse? O que está em risco quando também a gente abre demais, vai demais, com muita força, com muito ímpeto aí para essas possibilidades? Quando fala de coragem, eu penso no Rubem Alves e na Brené Brown. O Rubem Alves diz: a coragem não é ausência de medo. Eu vou com medo, mas vou, né? Uhum. A Brené Brown diz: quanto mais você acessa a sua vulnerabilidade, mais coragem você tem que ter para enfrentá-la, né? Sim. E quando nós falamos do meio esportivo, dos atletas, dos líderes de qualquer função, né, no meio institucional, seja ele de que ordem for, nós falamos de pessoas que buscam o tempo todo ter coragem, porque o tempo todo são convidados ao enfrentamento, são convidados aos desafios, e eles correm risco. Então, eles arriscam muitas vezes a sua pele. Dali também se tem muita aprendizagem, porque lidamos com acertos e com erros, e a gente aprende a partir do erro, é uma coisa muito Uhum. certa, né? Aprendemos de uma forma natural e aprendemos a partir dos erros, que faz com que a gente tenha ainda mais enfrentamento. A gente já falou aqui em outros momentos, né, como que o medo protege, tem um medo aí que é importante, né, para a gente manter a nossa integridade. Mas arriscar não quer dizer não ter medo. Inclusive, é legal os próprios filmes, né, de heróis, desenhos, assim, eu fico observando isso, tenho uma filha pequena, né, e observo as mensagens também que essas histórias contam, de que o herói também tem medo, mas ele vai lá e salva o mundo mesmo com medo, né? Ele se arrisca, mas não quer dizer que ele vai sem emoção nenhuma, né? Tem aquele frio na barriga. E o quanto que é importante esse movimento da mudança, né? A gente começou essa temporada falando da mudança, falando, né, de mudar o ponto de vista, de tentar coisas novas. A criatividade vem muito daí, né? De inovar, de fazer coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, acho que nesse mundo que a gente vive hoje, uma sociedade que impõe tantas coisas, que a gente tem que ser um monte de coisa, né? Esses tem que, esses deverias, e muitas vezes esse risco acaba colocando a nossa vida mesmo em perigo, né? A nossa saúde mental, o quanto que é importante ter essa consciência que a gente fala tanto aqui no nosso podcast, da consciência, da auto observação, para poder saber o quanto você pode arriscar, o quanto você precisa ficar no mesmo lugar, porque isso não é genérico, né? Cada pessoa sabe onde o calo aperta, cada pessoa sabe o passo que pode dar, o tamanho do sapato, do passo que pode dar. Não é, né, todo mundo fazer igual, porque ele pulou de paraquedas, eu vou pular também. Não, eu não vou, mas ele pode, né? Saber o seu momento de vida, as suas condições, o seu contexto. À medida que você falou, abriu três janelinhas aqui. A primeira, aquela música da Fala Mansa, do Fala Mansa, que fala que todo herói tem medo, né? Essa música dele é uma música muito legal e retrata bem isso. Depois, fiquei pensando aqui que nós estamos no mês do Outubro Rosa,
das mulheres, da prevenção à saúde, né? E logo entraremos aí no Novembro Azul, que é a prevenção de saúde do homem. E o homem foi taxado e foi carimbado nele que é um ser de coragem, que é um ser forte. E outro dia, conversando com um instrutor de autoescola, ele dizendo, né, que a mulher pode se mostrar vulnerável quando ela entra no volante. O homem não pode se mostrar vulnerável, ele fica muito bravo, ele perde o controle, porque ele não pode mostrar que ele tem medo. E quando a gente pensa nisso, é uma verdade, né? Quantas vezes esse homem teve medo de dirigir? Quantas vezes esse homem teve medo de fazer qualquer coisa, mas porque ele é homem, ele tem que ir, ele tem que enfrentar, né? E, e quando você falou da coragem, da importância de sair do lugar, porque movimento é vida e vida é cíclica, então essa coisa do movimento é fundamental. Então a coragem de se arriscar, ela é ordem fenomenalmente básica. Porém, a pessoa precisa conhecer o limite. E isso acontece, por exemplo, com o adolescente em relação à bebida, né? Ele vê todo mundo bebendo, então ele acha que para ser mais adulto, seja antigamente era mais os meninos, hoje menino e menina, né? Tá mais assim, ele vai beber. Só que ele não conhece o limite e aí ele extrapola, ele passa mal, ele acaba às vezes correndo risco com a própria vida, né? Então isso é muito sério, né? Não só adolescente, né? Você está falando aí, eu estou pensando no tanto de crianças sem limites que nós vemos sendo criadas hoje, né? É difícil dar limite como pai, como mãe, mas é uma função primordial. A gente aprende a dar esses contornos, né, pelo limite. E isso vem principalmente da família, né, das pessoas que criam essa criança. O quanto que chega em consultório, a gente costuma falar problemas de fronteira, né? Na Gestalt a gente usa a coisa da fronteira, do limite, a pessoa que ou se mistura demais, é, deixa todo mundo entrar, deixa todo mundo fazer o que quiser, não sabe dizer não, ou aquela pessoa que diz não para todo mundo, que não se mistura com ninguém, que se isola, né? E isso a gente aprende desde pequenininho. O que que pode, o que que não pode, né? O quanto a gente vê hoje a dificuldade de dizer não para uma criança e a gente vê crianças crescendo e virando esses adolescentes sem limite. Não estou colocando aqui a culpa na família, porque não é uma equação direta, né? O pai disse não, a criança vai ter limite e pronto. Mas o quanto que a gente precisa aprender a, a testar, inclusive. A criança testa, né? A gente vê lá, você fala pro bebezinho lá de 2 anos, não coloca a mão aí ele vai assim, te olhando. Vai brigar? Não vai brigar? Esperando, Aham, né? O limite. aham, aham. Então, o quanto que isso precisa ser muito desenvolvido, né? Hoje, como eu disse, cada vez mais na sociedade que a gente vive, em que, né, uma geração nova, com outras experiências, é difícil, sim, impor esses limites, mas saber que é importante, né? É um ato de amor dar esse limite e ensinar e dizer como que é, como que não é, porque aí a própria pessoa vai ganhando esse, esse autoconhecimento mesmo, esse suporte dela ir desenvolvendo isso e depois ela mesma poder saber, não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu posso ir além, isso aqui não, aqui eu posso arriscar, aqui o risco é alto demais, não vale a pena. Quando fala de limites e fala de coragem, eu acho que vale a pena citar que no podcast que nós gravamos com a Daniela, da criança interior, eu trouxe um exemplo da mãe que foi andar de bicicleta com o filho, né? Uhum, E que o pai não quis ir. Ele também não contou a verdade, mas depois, numa conversa de família, ele acabou dizendo que ele tem muito medo, né? aham. Então, depois ele acabou contando que ele tem muito medo. E aí, algumas vezes, ou o pai, ou a mãe, ou o professor, enfim, qualquer adulto, né, a avó, acaba passando muito medo para a criança e
não permitindo que essa criança exerça essa coisa da exploração do mundo, exerça esse enfrentamento. Como diz o Rubem Alves, e eu comecei falando dele, que coragem não é ausência de medo, é o Uhum. enfrentamento. Mas eu também tenho que entender o limite. Então, se eu vou entrar numa piscina que eu tenho medo de água, eu vou pôr o pé, depois eu vou ver aonde que meu corpo consegue ficar em pé sem ter perigo, depois eu vou soltando e devagarinho vai até eu ganhando a confiança daquele ambiente. Uhum. Então, a coragem também é ensinada. É isso que eu quero trazer aqui nessa fala. A coragem também é reforçada. E, às vezes, a atitude. Então, eu falo para o meu filho: não vá dirigir quando você tomar álcool, não vá para algum lugar fora do horário. Aí eu estou bebendo no churrasco e trago a minha família de volta para casa, dirigindo. Essa criança está vendo isso. Eu falo para a criança, não se atrasa, mas eu vou sempre para o trabalho em cima do horário, perdendo a hora, correndo. Então, essa vivência dentro desse modelo vai sendo ensinado por atitudes, por comportamentos e não por fala. Então, a minha fala não condiz com a minha atitude. Então, que fique claro que coragem para arriscar, para investir, para fazer o que é preciso, é muito de cada um. Só que quando você tem o suporte, uma rede de apoio, isso fica mais fácil, né? Porque eu sei que se eu for e alguma coisa der errado, eu que vou ter que assumir, mas eu tenho uma família, eu tenho um amigo, eu tenho alguém que vai me amparar, né? Sem dúvida, a rede de apoio é fundamental, né? Uma pergunta que eu gosto de fazer também para mim mesma ou para as pessoas que eu atendo, né, quando entram nesse impasse, vou, não vou, faço, não faço? O que que é a pior coisa que pode acontecer se você fizer isso? Você dá conta disso? Então, tá, então é possível. Porque às vezes a gente fantasia muito, né? Não, não posso fazer porque imagina que vai acontecer alguma coisa muito impossível de lidar. E quando você pensa, se der tudo ruim, assim, né? A pior coisa possível. Não, mas aí eu tenho esse recurso, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso usar minha rede de apoio, pedir ajuda para alguém. E eu vejo que o pior que pode acontecer é algo que eu consigo dar conta. E aí é mais possível de arriscar, né? Porque eu vejo que o risco não é tão grande assim. Eu poder fazer esse exercício também de projeção e de pensar no que pode acontecer, né? Para poder voltar, não é para ficar lá na frente que aí vem a ansiedade, né? Pra ficar lá, e se, não. Mas só para fazer esse exercício. Os recursos que eu tenho me ajudam a dar conta se não der certo, né? Se algo sair ali fora do esperado. Então tá, então eu arrisco, eu tento, né? Esses recursos internos e externos são fundamentais, né? E isso também eu posso ajudar a minha criança, meu adolescente, meu adulto a alcançar, né? Quanto mais eu entro em contato com as expressões sensoriais, motoras, é, fluxos de pensamento, dentro do aqui e agora, mais eu dou conta. Porque quando eu fico muito pensando no que vai acontecer, eu vou criando bloqueios, e isso vai tirando a minha espontaneidade, vai tirando a minha criatividade, vai aumentando o meu medo, o pensamento negativo vai aumentando de força e a minha coragem vai se esvaindo, né? Uhum, exatamente. E é importante sair da caixinha de vez em quando, né? Senão a gente também vive nesse mundo sem criatividade, fazendo sempre a mesma coisa. Aquela música do Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. E aí tem uma rotina que é necessária, mas sair dela de vez em quando também. Então, achar esse meio do lugar, né? É importante, assim, ter a minha rotina, saber o que vai acontecer ali no dia a dia para manter alguma ordem, para manter as coisas importantes
a gente precisa disso, mas sair da caixinha de vez em quando. E aí, quando eu falo sair da caixinha, como eu comecei falando, cada um sabe qual é a sua caixinha e o quanto pode se afastar dela, né? Pode ser que para alguém passar um dia, sair e tomar um café da manhã numa padaria, ao invés de tomar café da manhã em casa, seja um grande passo. Uma coisa que, né, há pouco tempo atrás era inimaginável. Para outra pessoa, pode ser que para dar um grande passo, precise de algo muito maior, né? Cada um sabe de si, mas fazer esses pequenos movimentos é fundamental, né? Alimenta a gente. Um tímido poder falar em público, ter a coragem Uhum, de expressar e depois ele é, sair dali tremendo, com a mão gelada, mas assim, tão potente eu consegui, né? uhum, A é, pessoa que diz que é desengonçada, que não sabe dançar e que vai no lugar e arrisca dar os passos, ela fica toda medrosa, mas depois que ela faz, ela fala: Nossa, foi tão legal. E assim vai, né? São pequenos movimentos de se arriscar, são pequenos movimentos que vai ajudando a sua autoconfiança. Óbvio que dentro de uma zona de segurança, para não ter nada que ponha a tua vida em risco, né? e com consciência, né? Você está falando, eu estou pensando no esporte. No esporte, esse risco, às vezes, é em questão de segundos ou até menos. E aí você tem que estar ciente que você vai arriscar e pode dar certo e pode dar errado. Você pode ganhar uma medalha e você pode ser desclassificado, né? Isso para a vida e para o esporte acho que fica bem mais claro, né? O quanto que você ousa fazer algo diferente, tomar uma decisão ali na hora que pode ser muito boa e aquilo vai te levar, né, a um plano diferente, a algo muito bom. Pode ser que não dê certo. A gente precisa ter, como você falou, quanto mais a gente desenvolve os nossos recursos, as nossas funções de contato, para pegar o outro episódio que nós falamos aqui, né? Mais a gente vai tendo essa capacidade de ter os sentidos ali para tomar essas decisões. Não é garantia, mas ajuda a gente a ter mais consciência, né, para essas decisões. E por último, então, eu acho que eu gostaria de relembrar essa questão do erro, porque quando eu tenho medo do erro, eu já bloqueio. Quando eu tenho medo do ridículo, eu já não arrisco. Quando eu tenho medo de fazer de forma não perfeita, então aí já entra no lugar de não estar no aqui e agora. Você já entra Uhum. lá no futuro, já cria expectativa, já fica ansioso, e aí a dificuldade é maior mesmo. Agora, quando você entra no aqui e agora, e quando você vai para o enfrentamento, a possibilidade de dar certo é muito maior. Sim. Fica um convite aí, né? O que que você pode arriscar hoje na sua vida? Fazer esses pequenos movimentos aí e ver o que acontece, né? Experimentar. Olha nós aqui, né? Experimentando os podcasts, os bate-papos, e, Uhum. e estamos É, indo, né? isso aí. Então, até Pode ser mais. bom. Até a Tchau, tchau. próxima. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.